Bem, amigos e amigas, os fiascos são cada vez maiores, internacionalmente conhecidos e tristes. A primeira santa brasileira do Brasil, Irmã Dulce, não teve a presença do presidente do Brasil na sua canonização. Um presidente que se diz católico, mas que, ao que parece, obedece à esposa evangélica em quase tudo. Um presidente que se diz católico, mas frequenta a Igreja Universal, é batizado pelo de Macedo. Um presidente que se diz católico tira direitos de trabalhadores, de pessoas desvalidas, de indígenas, ataca sem piedade os sem terra, os sem teto, os sem. É mais uma vergonha mundial. Como será a vergonha mundial a nomeação do filho para um cargo de embaixador sem conhecer diplomacia, tampouco história e economia? Mas vai acontecer, sabemos que vai. E é até bom. Bom por vários motivos. Expõe o ridículo que é ter uma família controlando o poder no Brasil. Expõe a fraqueza política e moral e intelectual dessa família. Mostra para o mundo que a posição brasileira, por mais defeitos que tenha, é muito mais brasileira do que a pequena casta. Não é só essa vergonha que a gente paga. A gente paga a vergonha de ser governado desde os Estados Unidos por Olavo de Carvalho. A gente paga o mico de ver o Dória tirando sua camisa Bolsodória e tentando se afastar de alguém que ele ajudou a eleger com unhas e dentes. A gente paga a vergonha de não ter um líder à altura e à estatura dos grandes líderes mundiais. Há não muito tempo sentávamos na mesa e éramos ouvidos. Mas, como em todas as ditaduras brasileiras, se prega a falsa moralidade. O falso moralista, esse faz a gente pagar uma vergonha bem grande, porque ele tem um defeitinho de fabricação. Vem junto com uma frase muito usada na ditadura 64-85, que era assim: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Desse modo, muito antes da lei do divórcio, deputados e senadores do então governo tinham namoradas e amantes, muitas delas às expensas do dinheiro público, mas davam um discurso inatacável da defesa da família, da defesa do casamento, dos valores tradicionais da Santa Madre Igreja ou de qualquer igreja conservadora que estivesse ao alcance. Depois veio a lei do divórcio, as coisas foram liberalizadas. No começo havia regras. Para poder se casar de novo, tinha que ter pelo menos 2 anos de separação de corpos e uma série de requisitos. Esses requisitos foram sendo exterminados, ora pela justiça, ora pela prática corriqueira de burlar a lei. As pessoas responsáveis faziam vista grossa. Nós pagamos um bico até nisso. O presidente está na terceira esposa. Para os valores tradicionais que ele prega, ele está na sua segunda amante. Se ele é católico, o casamento no catolicismo é indissolúvel até que a pessoa morra. A separação é possível, mas não outro casamento. Não dentro do dogma
tradicionalista, que é o que ele diz pregar. Não temos muito a nos animar, porque mesmo os nossos santos, Santo Antônio Galvão, Santa Dulce dos pobres, sabem que as pessoas que governam hoje não governam com ética, não governam para os pobres, não governam para o bem do país, apenas de uma casta empoderada de carreiras de Estado, juízes e militares. O Estado não é só isso, não deve servir somente a isso. O Estado tem que garantir segurança, educação, saúde, transporte, preparo para o mercado de trabalho e uma série de outras coisas. Tem que cumprir uma função social, não tem razão de existir. Sendo um Estado democrático, baseado no estado do bem-estar social que emergiu da Segunda Guerra, e sendo signatário de quase todos os tratados internacionais, o Brasil tem que se submeter, sim, às normativas da ONU, aos tribunais internacionais e a uma série de fóruns internacionais. Não é à toa que a OCDE não aceitou o Brasil. Não é à toa que Trump fingiu de surdo quando Bolsonaro disse I love you. Não é à toa. As pessoas com quem eu converso de fora do Brasil estão abismadas com o que é possível, passível de acontecer nessa quadra da vida brasileira. Eles esperavam uma revolta bem maior no Brasil do que, por exemplo, no Equador. Mas, como dizem alguns dos melhores colunistas de política do Brasil, tem muita gente no país com vocação para gado, para baixar a cabeça e ir para o matadouro, para fazer aqueles sacrifícios inúteis, mais ou menos no nível que nos anos 60 era doar ouro dos dentes para o Tesouro do Brasil pagar a dívida. A dívida já era impagável. Então, meus amigos, vamos continuar sofrendo. Vamos continuar vendo uma face de alguém que se diz católico, mas é contra o sínodo ambiental da Amazônia. Se diz católico, mas é contra a democracia. Se diz católico, mas é a favor da tortura. Ora, o grande homem do catolicismo, sua grande base, é o Cristo. E o Cristo não é o torturador, é o torturado. Sou Josiliano de Melo Burbac e esse é o 2 Minutos para Pensar. O Brasil e a Igreja Católica.